Oi, pessoal. Meu nome é Wagner, eu sou professor de Fisiologia do Departamento de Ciências Básicas da UFVJM. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre cérebro, sistema nervoso central relacionado à memória, tá? Então, as áreas corticais aí relacionadas à memória. Bom, qual que é a nossa proposta? Então, a nossa proposta é fazer, por meio de conceitos básicos, né? Nada muito aprofundado, mas conceitos básicos de como funciona a nossa estrutura do sistema nervoso central, principalmente em relação ao aprendizado, à memória, e iniciar o entendimento aí de como é formada a informação, como é formado o aprendizado, tá? E como é sedimentada aí a nossa memória. E a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre distúrbios, né, da memória, causas de distúrbio e formas de manter uma memória saudável. Bom, quando a gente começa a falar de sistema nervoso, de memória, de aprendizado, a nossa aula tem que iniciar lá na célula, no neurônio. O neurônio ele tem um campo elétrico que é gerado por meio de íons que atravessam a membrana o tempo todo, tá? Principalmente os íons sódio e potássio, que vão entrar e sair da membrana o tempo todo. Então, essa atividade elétrica que a gente chama de potencial de ação, que ocorre a partir desses canais na membrana do neurônio, vai levar o neurônio a liberar neurotransmissores. E esses neurotransmissores vão atuar na próxima célula. Então, o princípio básico para o neurônio funcionar é a existência desses canais na sua membrana. A presença desses canais voltagem dependentes faz com que o neurônio possa gerar esse campo elétrico, tá? Que a membrana despolariza, fica mais positiva, depois ela repolariza, fica mais negativa. Então, isso cria um pulso elétrico que percorre todo o neurônio. Então, a comunicação do neurônio parte do princípio da habilidade desse neurônio gerar o campo elétrico, o potencial de ação, e da possibilidade, da capacidade desse neurônio liberar neurotransmissor. Então, ele desenvolve o potencial de ação, libera neurotransmissor, e esse neurotransmissor se acopla no próximo neurônio, e aí, no próximo neurônio, esse neurotransmissor vai ativar a resposta ou inibir a resposta desse neurônio, dependendo do tipo de neurotransmissor. Alguns neurônios também fazem sinapses elétricas, ou seja, para o potencial de ação passar desse neurônio para o próximo, não precisa desse neurônio liberar neurotransmissor. Por quê? Porque a membrana desse neurônio tem canais, junções comunicantes que comunicam o citoplasma desse neurônio com o citoplasma do próximo neurônio, da próxima célula. Então, isso aqui eu chamo de sinapse elétrica. Então, na sinapse elétrica eu não tenho neurotransmissores. Tá? Essa sinapse química, que é a mais comum no nosso cérebro, né, no nosso sistema nervoso, e nas áreas relacionadas à memória, ao aprendizado, à memória, eu tenho dois tipos principais de receptores, chamados de receptores NMDA e receptores AMPA, tá? Que estão localizados no nosso cérebro, em especial no hipocampo, que é uma parte lá do sistema límbico que está relacionado aí à memória e aprendizagem. Esses receptores são importantíssimos na função de formação da memória, de aperfeiçoamento da memória, tá? Por mecanismos que a gente chama de potenciação de longo prazo e inibição de longo prazo. Então, são alterações que acontecem em receptores a partir da utilização em maior ou em menor intensidade de uma via neural. Isso parte do princípio que se eu estimular muito uma conexão de um neurônio, eu melhoro essa conexão, eu melhoro o armazenamento, eu melhoro a memória, eu melhoro o aprendizado. Então, é muito importante esses receptores, por quê? Porque o sistema nervoso, na vida adulta, os neurônios perdem a capacidade de gerar novas células. Então, o sistema nervoso, nosso cérebro, ele usa muito desse mecanismo para aperfeiçoar a memória, o mecanismo dos neurotransmissores, o mecanismo da potenciação ou da inibição de longo prazo.
Esses neurotransmissores presentes em nosso sistema nervoso, eles podem ser divididos em vários tipos, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Então, a adrenalina e noradrenalina têm funções semelhantes no meu sistema nervoso, neurotransmissores relacionados à situação de alerta, situação de emergência. Tanto esses neurotransmissores são muito produzidos quando eu preciso de estar mais ativo, mais no estado maior de alerta. O GABA, né, o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor, principal neurotransmissor inibitório do meu sistema nervoso central. A acetilcolina também é um dos principais neurotransmissores do meu sistema nervoso central, está relacionado ao aprendizado. O glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do meu córtex cerebral, ele está relacionado à memória e ao aprendizado. Então, esses canais que eu falei anteriormente, NM, BA e AMPA, são canais relacionados ao neurotransmissor glutamato. E a serotonina, que é produzida aí após atividade física, principalmente, né? E essa serotonina está relacionada à melhora do humor, do bem-estar, tá? Então, só uma curiosidade aqui, uma das medicações muito utilizadas hoje, que é a sertralina, ela é uma medicação que está relacionada aí ao neurotransmissor serotonina. Então, a sertralina atua aí aumentando aí a disponibilidade da serotonina nas sinapses, nas junções neuronais do meu cérebro, e isso melhora o meu humor, melhora o meu bem-estar. Inclusive, isso melhora a memória, o aprendizado, porque o estado emocional está diretamente relacionado à capacidade intelectual do indivíduo, a capacidade de aprender, de relembrar o que foi aprendido, de raciocinar. Essa questão emotiva, ela está muito ligada à questão de aprendizado, de memória. Então, a informação que vai entrar no nosso sistema nervoso central para ser interpretada, para ser armazenada, começa lá no receptor. E a função desses receptores é converter o estímulo inicial em atividade elétrica. Isso faz com que o receptor libere neurotransmissor, esse neurotransmissor ativa função elétrica no neurônio, esse neurônio leva essa informação para o sistema nervoso central, e aqui no sistema nervoso central essa informação vai ser interpretada. Eu tenho vários tipos de receptores, tá? Esses receptores podem ser agrupados em 5 classes diferentes. Os receptores mecânicos, os receptores térmicos, os receptores para dor, os receptores eletromagnéticos, são receptores de luz, estão na retina, e os quimioreceptores, são receptores químicos. Então, receptor mecânico, receptor químico, receptor eletromagnético e receptores mecânicos e receptores térmicos. E eu tenho, né, vários exemplos de receptores. Então, os receptores para sensibilidade geral e aqui os receptores para sensibilidade especial. Então, o receptor da olfação, o receptor da visão, receptor da audição e receptor da gustação. Então, as informações geradas nos receptores olfatórios vão seguir aqui o neurônio, né, olfatório, até a região aqui do córtex olfatório. Da gustação, a mesma coisa, vão seguir os neurônios gustatórios até na área da gustação, tá, até o córtex gustatório. Os receptores da audição que estão aqui nesse órgão chamado cóclea, né, o órgão vestíbulo coclear. Os receptores da audição, após estimulados, vão levar essa informação pelos neurônios, né, da audição, pelos nervos auditivos, até o córtex auditivo, onde a informação será interpretada. E as informações de dor, temperatura, pressão, tato, né, essas informações proprioceptivas, são levadas para essa área chamada de córtex somestésico. Tudo isso, gente, tem a ver com a memória, tem a ver com o aprendizado. Essas informações, elas são canalizadas e são direcionadas para os seus respectivos locais no córtex, e essas informações depois serão agrupadas, elas serão interconectadas para formar o que nós chamamos de memória. Bom, então, o córtex cerebral é a parte mais evoluída do meu sistema nervoso central.
Esse córtex cerebral ele está relacionado, ele possui neurônios que estarão relacionados às funções cognitivas superiores, memória, aprendizado, comportamento, interpretação. Então, o nosso córtex cerebral foi mapeado por um pesquisador chamado Corbenian Brodmann. Então, o Brodmann, ele propôs um mapa do meu córtex cerebral. E esse mapa é baseado na estrutura funcional de cada parte do meu córtex. Bom, então o córtex cerebral, atualmente, a gente pode classificá-lo de duas formas. Pela classificação anatômica, né, que é o que a gente aprende lá na neuroanatomia. Eu posso dividir o córtex em grandes porções, né, chamadas de lobos. Alguns lobos podem ter mais de uma função. Então, com isso, é proposta uma classificação fisiológica para o nosso córtex cerebral, que classifica o córtex de acordo com a função de cada área. Tá? Então, o córtex é classificado em áreas de projeção e áreas de associação. Então, para ficar um pouquinho melhor de entender, o córtex de projeção, também conhecido como áreas primárias, relacionadas diretamente à sensibilidade ou ao movimento. Quer dizer que se eu lesar essas áreas, eu vou perder a capacidade sensorial referente àquela área, ou vou perder a capacidade motora referente àquela área. No meu córtex cerebral, eu também tenho áreas de associação. E aqui tem mais relação com memória, aprendizado. Essas áreas de associação, elas, de acordo com a função, são subdivididas em áreas secundárias e áreas terciárias. As áreas de associação secundárias têm uma relação indireta com sensibilidade ou motricidade. Como seria isso? As áreas secundárias sensoriais, elas interpretam o que chega na área de projeção sensorial. Tá? Só para dar um exemplo, a informação que sai da retina chega na área de projeção visual, que é a área 17. Quando essa informação chega aqui, o indivíduo ainda não sabe o que é. Tá? Então, ele chega na forma de potencial de ação, atividade elétrica, e aí essa área faz contato com as áreas visuais secundárias, que estão aqui em volta, 21, 37, tá? São áreas que estão em volta aqui da área primária. E aí, nessa área, o indivíduo vai interpretar o que ele está enxergando. Ou a área secundária motora serve para planejar o movimento, antes dele ser executado. Então, as áreas secundárias têm relação indireta. Quer dizer que se eu lesar essa área, eu não perco a capacidade, por exemplo, de contrair o braço, tá? Mas a contração vai ficar desarmônica. Se eu lesar uma área, por exemplo, de associação visual, eu não perco a capacidade de enxergar, mas eu não vou compreender o que eu estou enxergando. Áreas terciárias são áreas ditas mais evoluídas, porque são áreas de comportamento. E as áreas terciárias não têm nenhuma relação com movimento ou sensibilidade. Tá? Elas são áreas de comportamento. Então, se o indivíduo lesar uma dessas áreas, ele vai ter prejuízo de comportamento. Mas ele tem sensibilidade, ele tem movimento, tudo normal. Então, nessa figurinha aqui, a gente pode ter um exemplo disso. Então, primeiro, o indivíduo está aqui, ele vai ver uma onça. Quando o indivíduo vê esse animal, né, esse felino, a informação chega na visão desse indivíduo, estimula, né, a luz passa pelo globo ocular, incide sobre a retina e estimula os cones e bastonetes na retina, e com isso um potencial elétrico, né, um potencial de ação é gerado e vem para a área da visão. Então, aqui estimulou a área 17 da visão. Então, ele viu a onça, mas ele não sabe ainda que é uma onça. Então, agora, informações da área 17 vão ser trocadas com as áreas secundárias visuais, 18, 21, 37, são áreas que estão ao redor da área 17. Eu tenho um arquivo do que é onça. Então, eu já vi uma onça caçando, eu já vi uma onça feroz, tá? Eu já vi onça atacando outros animais, então eu entendo que essa onça é um animal que me oferece perigo. E agora eu vou acionar as áreas de comportamento, que são as áreas terciárias.
Ou seja, eu vou correr da onça, eu vou ficar apavorado, eu vou ficar com medo, eu vou gritar, eu vou chorar, tá? Eu vou pedir socorro. Então, são áreas de comportamento. Bom, as áreas primárias, né, que são as áreas de projeção, dentro do mapeamento aí proposto por Brodmann, nós temos algumas áreas aqui, a área motora primária, que é a área 4 de Brodmann, que é essa aqui, a área somestésica, que é a área 321 ou 123 de Brodmann, a área auditiva primária, que é a área 41, 42, a área gustativa, que é a área 43, o córtex olfatório, que é essa região aqui mais central, o córtex de projeção visual. Se eu lesar qualquer uma dessas áreas aqui, eu vou perder a capacidade relacionada àquela área. As áreas secundárias e terciárias ocupam a maior parte do nosso cérebro. As áreas de associação secundárias, elas têm uma característica que é a seguinte: elas estão próximas às suas respectivas áreas primárias. Então, eu tenho aqui a área primária visual e aqui em volta eu tenho a área visual secundária. Tenho aqui a área auditiva primária, que é a 41, 42 fica aqui. Em volta dela eu tenho a área auditiva secundária, tá? Eu tenho aqui a área somestésica, que é a área primária para a sensibilidade geral do meu corpo, e aqui eu tenho a área somatosensorial de associação, tá? A área secundária para a sensibilidade. Então, eu tenho aqui distribuído aqui essas denominações aqui, são todas, né, ou de área de projeção ou de área de associação secundária. As áreas de associação terciária, as principais que eu tenho, é a área pré-frontal, que não está escrita aqui, mas é toda essa área aqui, ó, tá? É a área de comportamento. Se um indivíduo lesar essa área, ele fica com problemas de comportamento. E a área temporoparietal, que está aqui, ó, entre o córtex parietal e temporal, que é a área que me dá consciência do meu corpo, tá? Então, a área de integração corporal. Então, se o indivíduo lesar essa área temporoparietal, ele desenvolve distúrbios em relação ao reconhecimento de partes do seu corpo, tá? E distúrbios também de localização espacial. As áreas de associação ocupam a maior parte do nosso córtex cerebral. Bom, então a informação ela chega nas áreas primárias, elas são interpretadas nas áreas secundárias. A interpretação, ou seja, a identificação da informação, nos leva a aprender, a criar memória. Então, essa identificação, ela passa por dois momentos. O primeiro momento envolve as áreas primárias, que é sentir o objeto. É ver o objeto, é escutar o objeto, é sentir o gosto, o olfato, o tato. E depois a interpretação, que é feita ali pelas áreas secundárias. Eu sinto, eu interpreto, então eu identifico o objeto. E nesse processo de identificação eu memorizo o objeto. Se eu vejo uma caneta, eu sinto uma caneta, eu pego na caneta. Então, da próxima vez, se eu ver a imagem da caneta, eu sei qual é o tato dessa caneta. Ou se eu fechar o olho e pegar essa caneta, eu consigo imaginar a forma dessa caneta. Porque eu tenho isso memorizado, eu tenho isso arquivado, seja na área secundária de sensibilidade, seja na área visual secundária. Bom, em relação a áreas secundárias, tem uma área que é extremamente importante no contexto do ser humano, que são as áreas relacionadas à linguagem. Então, as áreas relacionadas à linguagem são áreas secundárias de interpretação da linguagem e de planejamento da linguagem. Mas a linguagem é tão importante no contexto do ser humano que essas áreas, apesar de serem áreas de associação secundárias, alterações nessas áreas podem levar a alterações comportamentais no indivíduo. Então, uma das áreas relacionadas à linguagem é a área de Broca, ou Broca, tá? Que foi uma área
é escrita por um neurocirurgião francês, tá? Que descobriu que essa área aqui, ó, em roxo, em lilás, é uma área de planejamento relacionada à linguagem. Seja da linguagem falada, seja da linguagem escrita. Tá? Então, antes de eu escrever uma palavra, eu planejo essa palavra aqui, nessa área. Antes de eu falar uma palavra, essa palavra é planejada. E aí, esse planejamento sai daqui e vem aqui para a área de execução, que é a área motora, seja a área da que controla a minha dicção, seja a área que controla a mão para escrever, e uma segunda área é a área de Wernicke, que é essa aqui, ó, verde. Essa área de Wernicke é a área de percepção, de interpretação das informações relacionadas à linguagem. Então, agora que eu estou falando para vocês, vocês estão ativando a área de Wernicke, que é uma área que recebe impulsos principalmente da área auditiva primária. Você só consegue interpretar o que eu estou falando porque você fala português, tá? Você conhece o idioma português. E por quê? Porque você já tem essa informação desse idioma sedimentado nessa região aqui, que é a região de interpretação da linguagem, tá? Que é a área de Wernicke. Então, percebam que essa região comunica com essa. Então, é possível eu fazer um ditado, a palavra ditada. Eu vou fazer um exercício de palavras ditadas para a criança. Então, eu falo a palavra e a criança escreve essa palavra no papel. Então, quando eu falo a palavra, eu ativo a percepção auditiva, os receptores da audição, e essa informação vai para a área primária da audição, daqui passa para a área secundária, interpretação dessa audição. Então, a criança interpreta o que eu falei, e aí agora ela manda informação para cá para planejar a palavra que ela vai escrever. E com isso, logo em seguida, ela ativa a via neural que vai vir aqui para controlar os movimentos da mão para ela escrever essa palavra. A criança ela vai desenvolvendo principalmente os circuitos, as sinapses, a partir do momento que ela vai sendo alfabetizada. Então, muitas escolas hoje alfabetizam a criança com metodologias alternativas. Ao invés de só o professor ficar falando o tempo todo na frente, a criança ela vai ter uma dinâmica de ver o objeto que ela está aprendendo. Então, mostra um lápis aí para o indivíduo, para a criança, ao mesmo tempo fala a palavra lápis, pede a criança para escrever a palavra lápis, deixa a criança pegar nesse lápis. Então, com certeza, a formação da memória do lápis vai ser muito melhor sedimentada aqui. Então, aqui eu tenho essa área de Wernicke, que é de percepção da linguagem, ela pode receber informações tanto da área auditiva primária, quanto da área somestésica primária, quanto da área visual primária. Olha que interessante. Então, é por isso que é possível um cego ler em braille. Então, ele passa a mão na superfície do papel, né, da estrutura que ele vai ler. Essa informação, primeiro, chega na área de sensibilidade da mão, depois essa informação passa para a área secundária, do tato, para ele identificar, é um ponto, é dois pontos, é um ponto junto, dois pontos juntos. Então, ele vai identificar, e depois essa informação vem para a área de interpretação da linguagem. Da mesma forma, quando o indivíduo enxerga uma palavra, essa visão é interpretada, ele enxergou a palavra fisiologia, por exemplo, aí essa informação chega nessa área primária, daqui faz conexão com a área visual secundária, então ele reconhece a palavra fisiologia, e daí essa informação vem para cá, para essa área de interpretação, de percepção da linguagem. Então, olha que interessante. Então, se a pessoa lesar essa área de Broca, que é a área de expressão da linguagem, ele fica com dificuldade de escrever e de falar, que a gente chama de agrafia e anartria. Mesmo entendendo. Eu falo com ele, ele entende, mas quando ele vai repetir o que eu falo, ele não consegue, ou quando ele vai escrever o que eu falo, ele não consegue. Isso acontece muito em pacientes após AVE, acidente vascular encefálico. Também conhecido popularmente como derrame cerebral. Então, grande parte dos derrames cerebrais afetam essa área, assim como essa área aqui,
tá? Então, uma consequência muito é a agrafia e a anartria. Então, se o indivíduo lesa a área de Broca, ele perde essa capacidade de falar e de escrever, e se ele lesar a área de Wernicke, ele perde a capacidade de entender a palavra falada, a palavra escrita. Então, ele olha um texto, no idioma dele, não consegue mais ler, mesmo ele sendo alfabetizado. Ele escuta eu falando com ele e não consegue mais entender, mesmo eu falando no idioma dele. Então, é uma área que acaba tendo consequências comportamentais devido à importância da linguagem aí no ser humano. E aqui é um experimento que foi feito, né, de tomografia, mostrando aqui, tá, tem uma tomografia de emissão de pósitron, evidenciando aumento da circulação sanguínea em determinadas áreas do cérebro humano, de acordo com diferentes tarefas relacionadas à linguagem que foram realizadas. Então, quando o indivíduo está escutando, né, eu falo com ele, ele escuta, então, palavras ouvidas, ele ativa a área de Wernicke e a área auditiva primária. Palavras vistas, ele ativa a área visual e a área de interpretação visual. Quando ele está, e aí, logo em seguida, ele vai estimular também em menor escala, né? Mas ele estimula também a área de Wernicke, porque daqui da área visual secundária vem também informações para a área de Wernicke. O indivíduo vai emitir, falar palavras. Então, ele vai, primeiro, ativa a área de Broca, que é planejamento da palavra, e depois a área 4, relacionada à linguagem, tá? O movimento da língua. Palavras pensadas. Então, o indivíduo vai ativar a área de Broca e vai relacionar essas informações a ações comportamentais. Ele pensou na palavra, ele não falou, ele não escreveu, tá? Então a informação ficou somente aqui na área de planejamento e aqui na área de comportamento. Tá? Então é muito interessante esses estudos que mostram a área ativa do cérebro, dependendo de qual tarefa o indivíduo está realizando. Então, quando o indivíduo fala uma palavra que foi ouvida, ainda continua aqui em relação à linguagem. A linguagem é muito importante no indivíduo, a linguagem tem a ver com aprendizado, com memória, tá? Tem a ver com comunicação. Então, quando o indivíduo fala uma palavra que ele acabou de escutar. Então, primeiro, ele escutou, a informação vem pelo ouvido, tá? Pelos receptores da audição, vem até a área de projeção auditiva, área 41 e 42. Depois, essa informação vai para a área de Wernicke, então a área de associação auditiva. Aí a pessoa interpretou o que ele ouviu. E aí agora informações saem daqui, então eu tenho uma rede de neurônios, né, de fibras neurais que conecta a área de Wernicke com a área de Broca. Tá? A informação sai daqui, estimula a área de Broca, o indivíduo agora ele planeja a palavra, daqui sai uma informação que vem para a área que controla a língua, que controla os músculos da respiração, que controla a fonética do indivíduo, e o indivíduo vai falar a palavra que ele ouviu. Projeção, associação secundária e projeção. Agora, esse indivíduo vai falar uma palavra escrita. Então, ele enxergou uma palavra e vai falar essa palavra. Então, a primeira coisa foi ele enxergou, então é a área visual que vai ser ativada. Então, as informações vieram lá da retina, pela via visual, ativam aqui o córtex primário de projeção visual. Logo em seguida, essa área primária faz conexão, né, com as áreas de associação secundária visual. Dessas áreas visuais, de secundária visual, vem a informação para a área de Wernicke. Na área de Wernicke, o indivíduo interpreta a palavra, tá? Que ele acabou de enxergar. Então, ele interpreta essa palavra, tá? A palavra está no idioma dele, ele conhece a palavra, então ele interpreta. Agora, ele manda essa informação para a área de Broca para planejar a fala dessa palavra. Aí, planejou, a informação agora vem para o córtex relacionado aí à fonética, né? A fala, e vai estimular potenciais de ação nesse córtex, vai comandar aí os músculos relacionados à pronúncia.
Então, a área de Wernicke e a área de Broca, esse tempo todo, elas estão trocando informações. Grande parte dos casos de dislexia, ou seja, dificuldade de aprendizado, tem relação com alterações nessas áreas relacionadas à linguagem. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, um desenho esquemático, mostrando o cérebro do indivíduo normal, as áreas que são ativadas, né, relacionadas aqui à linguagem, então a área de Broca, a área de Wernicke, tá? As duas do lado esquerdo, e aqui no indivíduo com dislexia, onde eu vejo que o lado esquerdo dele, a atividade dessa área relacionada à fala não está tão evidente aqui do lado esquerdo. Pelo contrário, quando ele tem atividade relacionada à linguagem, fica ativa alguns pontos aqui no lado direito. As áreas relacionadas à linguagem, essa área de Broca e a área de Wernicke, grande parte das pessoas, né, a maioria das pessoas tem a área da linguagem aqui do lado esquerdo. Então, o indivíduo que tem prejuízo de função aqui, que essas áreas da linguagem não estão funcionando adequadamente, ele pode desenvolver quadros de dislexia. Da dislexia é a dificuldade de aprender.